Eu convido todos vocês a abrirem junto comigo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículos 1 ao 16. É uma parábola contada por Jesus. Em algumas versões está parábola dos trabalhadores. Em outras versões está parábola dos trabalhadores na vinha. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, de 1 ao 16. Eu vou ler, você por favor acompanhe a leitura da palavra de Deus, narrada por Jesus, que diz assim, olha que Jesus fala. Eu gosto quando Jesus compara o reino dos céus. E Jesus compara o reino dos céus da seguinte maneira: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos todo dia? Eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada. E, ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso? Respondeu ele, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinei contigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei para ti. Não é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou aos teus olhos são maus, porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que Deus nos abençoe já na leitura da palavra. Deixa eu orar. Pai querido, todos nós estamos aqui diante da Tua palavra. Suplicamos para que Teu Espírito Santo entre em ação nesta hora, Pai, e conduza esta palavra ao coração de cada ouvinte nesta hora. Que Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as lições que esta palavra tem para cada um de nós, Pai, e que nossa vida seja edificada, baseada, respaldada na Tua palavra. Assim eu oro, te agradeço desde já, te louvando desde já pela riqueza da Tua palavra na minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esta parábola dos trabalhadores na vinha, contada por Jesus, ela ressalta alguns pontos importantes que chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar, essa parábola
ela só está registrada no Evangelho de Mateus. Os outros evangelhos, Marcos, Lucas, João, não registraram esta parábola. Apenas nós a encontramos no Evangelho de Mateus. Nela, nesta parábola, o Senhor Jesus faz uma analogia de como que é o reino dos céus. E eu gosto dessas analogias que Jesus faz. Ele utiliza então essa parábola como um ponto, como uma analogia de como é o reino dos céus. Essa parábola também, ela é abrangente. Essa parábola, ela é contemporânea. Essa parábola, ela é atual para hoje, para mim, para vocês, para nós. E o mais interessante de tudo é que, de alguma forma, todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós nos encontramos dentro desta parábola. Prestou atenção no que eu falei? Todos nós nos encontramos dentro desta parábola. Daqui a pouco você vai entender isso. Vamos contextualizar. A parábola diz que a parábola dita por Jesus, ele diz que nessa parábola, um proprietário, vamos entender, um fazendeiro saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, para produzirem uvas. Então ele sai de madrugada procurando trabalhadores para produzirem, para trabalharem na sua vinha, na produção de uvas. O curioso é que ele contrata pessoas em horários diferentes. Você notou isso na leitura? Ele contratou pessoas em horários diferentes. Os primeiros são contratados de madrugada. Madrugada aqui, 6 da manhã, 5h30, 6 da manhã, ele saiu, procurou trabalhadores de madrugada para trabalharem na sua obra. Depois ele contratou outros, diz o texto, na 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Então, o primeiro grupo de pessoas ele contratou de madrugada, o segundo grupo de pessoas ele contratou a 3ª hora do dia, que no caso é 9 horas da manhã. Depois ele contratou outros trabalhadores na 6ª hora do dia, meio-dia, que seria a 6ª hora. Depois ele saiu de novo e na 9ª hora do dia, que seria às 15 horas, conhecido também como 3 horas da tarde, ele contratou mais pessoas para trabalhar na sua vinha. E por final, 11ª hora do dia, olha isso, 11ª hora do dia, ele contratou pessoas para trabalhar na sua obra. 11ª hora do dia, final de expediente, 5 da tarde, se vai fechar às 6 horas, ou seja, a pessoa só vai trabalhar 1 hora, concorda comigo? Presta atenção. Quanto ao pagamento desses trabalhadores, como é que vai pagar essas pessoas? Para uns, ele combinou de pagar 1 denário, versículo 2. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou para a sua vinha. Então ele chegou, olha, quer trabalhar para mim? Ah, ela na vinha, produção e tal, eu te pago 1 denário, tá bom? Tá bom, combinado? Combinado. Pode ir agora? Posso? E foi. Combinou 1 denário. O denário era a moeda da época. Para outros ele combinou pagar o que for justo. Versículo 4. E disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Então vai entendendo. Para uns, ele combinou de pagar 1 denário. Para outros, ele combinou de pagar
o que era justo, e para outros, olha que interessante, ele apenas convidou para trabalhar em sua vinha. Olha o versículo 7. Eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse: ide também vós para a minha vinha. Só que ele não prometeu nada. Não prometeu dinheiro, não prometeu denário, não prometeu nada. Apenas convidou a pessoa ou as pessoas para trabalharem na vinha, e as pessoas foram. Interessante também, meus amados, é que esse proprietário, ele foi contratando as pessoas, e não sei se você notou isso, mas ele não exigiu nada de ninguém. Ele não chegou para a pessoa e falou: olha, qual o teu grau de escolaridade? Ah, eu tenho fiz a tal série, então não serve para a minha vinha. Ele também não perguntou a idade de nenhum trabalhador. Quantos anos você tem? 15? Quantos anos você tem? 20? Quantos anos você tem? 60? Quantos anos você tem? 80? Não, 80 não dá, já está na hora de aposentar, ou já aposentou, está velho. Não, ele não ficou preocupado com idade. Ele não está preocupado com escolaridade. Ele não ficou preocupado com formação. Ele não está preocupado se alguém tem experiência de trabalhar na vinha. Ele simplesmente saiu em horários diferentes e foi contratando as pessoas, como nós vimos, e foi pagando ou prometendo pagar para uns, como vimos, 1 denário, para outros, como vimos, apenas convidou para trabalhar na obra, e para outros, como vimos, apenas pagar o que era justo. Muito bem. Até aí está tudo beleza. Ele contratou as pessoas foram trabalhar na obra, foram contratadas, está todo mundo feliz, está todo mundo trabalhando na obra, na vinha, produzindo, todo mundo está produzindo, está pensando que no final do dia vai receber um troco. Até aí está tudo bem. O dia passa, o trabalho acontece, o expediente chega no final, acaba o expediente. E aí que eu chamo a tua atenção, porque é exatamente aí que começa essa parábola. Quando o expediente acaba, versículo 8 ao versículo 12, eu vou repetir a leitura. Ao anoitecer, vamos entender, às 6 horas da tarde, o expediente acaba. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, o gerente lá: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, ou seja, quem foi contratado às 5 da tarde, começa por eles, e vai indo, até os primeiros. Versículo 9. Vindos que chegaram, por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada. O cara está feliz da vida. Trabalhou 1 horinha só, 1 horinha, e ganhar um troco. Versículo 10. Porém, os primeiros vieram e pensaram: bom, aqueles que foram chamados por último, receberam 1 denário? Ah não, nós estamos aqui suando, ralando. Nós não vamos receber só 1 denário. Nós temos que receber no mínimo 10 denários. No mínimo. 10. No mínimo, pensaram eles. E quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada. Versículo 11. E ao recebê-lo, queixaram-se com o proprietário, dizendo: ora, está errado esse negócio. Como é que você faz um negócio desse? Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos toda a fadiga, o calor, a produção, o dia inteiro, desde madrugada até agora. Então essa parábola começa a acontecer aí. Vamos imaginar essa cena. O pagamento acontece. Vamos imaginar, pelo menos eu imagino assim, uma fila de trabalhadores, que eram muitos trabalhadores. Essa fila se formou. Os últimos que foram contratados, a 11ª hora, que era às 5 da tarde, foram os primeiros a receber.
Esses daí receberam o dinheiro mais fácil de toda a vida deles. Para ficar fácil a nossa compreensão, vamos pensar aqui, não em denários, mas vamos pensar que cada um recebeu, vamos dizer assim, 100 reais. 100 reais. Não existia reais. Mas para ficar fácil a nossa compreensão. Então, aquele proprietário chamou os que chegaram à 11ª hora, às 5 da tarde, e foram recebendo dizendo, olha, vai pagar para eles 100 reais. Paga para eles 100 reais, chegou aqui, foi contratado 11ª hora, 100 reais. Esses daqui foram contratados na 9ª hora, 100 reais. Esses daqui foram contratados 3 da tarde, 100 reais. Aqueles ali foram contratados 9 da manhã, 100 reais. E esses daqui foram contratados de madrugada, 100 reais. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha justo esse negócio? Está certo esse negócio? Não, não está certo. Se os primeiros, que chegaram 6 da manhã, justo seria, ou pelo menos eles pensaram que iria receber mais. Afinal de contas, eu estou aqui 6 da manhã, ralei, e estou trabalhando. E no final da tarde o camarada chega, final do expediente, quase para fechar a produção, é contratado e recebe o mesmo que eu, estou aqui o dia inteiro trabalhando. Não, isso não é justo. Pensaram que ia receber mais, só que não receberam. Receberam também um denário, que na nossa ilustração ficou 100 reais. Versículo 12. Os que vieram por último, trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Eles começaram a reclamar. Ó, Senhor, alguma coisa está errada. Nós começamos aqui o expediente de manhã, trabalhamos o dia inteiro, e o Senhor vai pagar para nós só 100 reais? Põe a mão na consciência. E esses que trabalharam aí 1 hora, também vão receber 100 reais? Está errado, não faz isso não. Amados, na nossa lógica, na nossa interpretação humana, na minha interpretação humana, realmente, o dono da vinha foi injusto. Quem concorda comigo, levanta a mão. Muito bem. Humanamente falando, ele foi injusto. Pois o pagamento deveria ser proporcional. Correto? As horas de trabalho. Quem começou 6 horas, até às 18, na lógica, teria direito a pagamento integral. O cara começou 6 horas, atravessou o período todo. 18 horas, pagamento integral para ele. Seria justo. Quanto aos outros, deveriam receber proporcional. Esse é o conceito de justiça humana. Seria o conceito legal, seria o conceito trabalhista. Inclusive, se fosse nos dias de hoje, esse sujeito aqui ele ia ser processado. Iam entregar ele lá no Tribunal do Trabalho, poderia correr o risco até de ser preso, de pagar indenizações milionárias para todo mundo aí, ia quebrar a empresa do cara, porque ele foi injusto. Eu estou falando da lógica humana, da minha lógica, da tua lógica, da nossa lógica racional e humana. Mas nós não vamos ou não podemos nos esquecer que nós estamos diante de uma parábola, onde Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a essa situação. Não vamos esquecer disso. Isso aqui não é para julgar algum processo humano, legal, trabalhista, jurídico. É simplesmente uma parábola onde Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a esta situação. Ou seja, então o ensino aqui não tem nada a ver com material. O ensino aqui é espiritual. As lições aqui são lições espirituais e não materiais. Significa, toda essa parábola
significa que está relacionado com a nossa vida. E por isso, essa parábola nos mostra algumas verdades. Verdades espirituais. Dentro desta parábola, e como eu disse, todo mundo está dentro desta parábola. A primeira verdade que essa parábola traz para nós, sabe o que é? É sobre a graça de Deus. A primeira verdade que essa parábola ressalta para mim, ressalta para você, ressalta para nós, é sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela ultrapassa qualquer ideia humana de justiça. A graça de Deus nos concede bênção maior do que merecemos. Grava isso. A graça de Deus nos concede bênção maior do que aquilo que nós merecemos. No entanto, nós não merecemos a graça de Deus, mas nós precisamos da graça de Deus. Essa parábola ressalta sobre a graça de Deus. A graça de Deus, nesta hora que eu estou pregando aqui, ela está em operação nas nossas vidas. Nós não merecemos essa graça de Deus, ninguém merece, nem o mais bonzinho aqui debaixo desse teto, nem o mais bonzinho aqui desse grupo, ninguém merece da graça de Deus. Nós não merecemos da graça de Deus, mas no entanto, todos nós precisamos da graça de Deus. Vou contar uma ilustração. Certo homem, ele era muito rico. E um dia ele pegou o seu carro e ele foi até uma comunidade, até uma favela, observar garotos jogarem bola, jogarem futebol. Então ele pegou o carro, pensou, bom, eu moro nesse extremo da cidade, eu vou lá na periferia, ver os garotos jogarem bola. E foi lá, um homem rico, bem vestido, um carro do último tipo. Ele chegou lá, subiu as escadas e ficou contemplando a garotada jogar bola. Os meninos jogaram bola. Ele percebeu que todos os meninos estavam descalços. Ninguém tinha um tênis, ninguém tinha uma chuteira. Ele ficou lá olhando os meninos jogarem bola, de braço cruzado, e todo mundo, mas quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui? Um sujeito bem vestido, sujeito apessoado, fazendo o que aqui? E ele ficou lá um tempo, de repente sai uma briga entre os garotos, de repente os garotos começam a brigarem, se agredirem, xingarem, e o sujeito está lá olhando os garotos. A briga foi tão feia que um rapaz pegou uma pedra para atingir o seu agressor, jogou a pedra assim, o garoto abaixou e a pedra justamente pegou no rosto, em cheio daquele homem. Os garotos todos saíram correndo, só ficou aquele homem com rasgo na testa, o sangue jorrando. Ele procurou um lenço, estancou, olhou e já não tinha mais garoto nenhum. Todos foram embora. O homem simplesmente desceu a escadaria, voltou para casa. Passou lá 10, 15 dias, esse homem volta na favela, na comunidade. Só que ele volta com um embrulho na mão, um papel de presente bem embrulhadinho, um curativo no rosto. Ele sobe de novo as escadarias com aquele presente na mão, fica ali olhando novamente os garotos jogarem bola. Aí um dos garotos percebeu e falou, olha, o sujeito lá, ó, eu acho que era delegado. Eu acho que ele veio aí acertar as contas contigo. Ó, ele está com um embrulho lá, um papel de presente, mas aquilo ali acho que é uma arma, hein? Eu acho que ele vai se vingar. E daí os garotos, com medo, saíram correndo. O garoto que tinha atingido ele com pedra passou assim bem pertinho dele. Ele falou, garoto, deixa eu falar com você. Ele, não, senhor, não posso não. Ei, garoto, deixa eu falar com você. Ele, não, senhor, eu não posso não. Olha, perdão pelaquela pedrada, foi sem querer. Eu não quis te atingir, foi uma coisa impensada. Foi um acidente. O homem com o embrulho na mão falou, não é isso que eu quero falar. Eu quero te dar esse presente. O menino parou, olhou para aquele sujeito e falou, você quer me dar um presente? Ele, sim, eu trouxe esse presente para você.
O garoto falou: mas Senhor, eu te feri. Senhor, eu te prejudiquei. Senhor, eu não mereço esse presente. O homem falou: abra, é seu, estou lhe dando. O garoto, meio que decepcionado, meio encabrunhado, abriu o presente e dentro do pacote havia um par de chuteiras. O garoto olhou assim constrangido, olhou para aquele homem, olhou o ferimento na testa e disse: Senhor, eu não mereço. O homem falou para o garoto: realmente, você não merece, mas você precisa. O que eu quis dizer com isso? Assim é a graça de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. Ninguém, nem eu que prego a palavra, nem ninguém aqui merece a graça de Deus. Mas todos nós precisamos desta maravilhosa graça de Deus. Amém, igreja? Primeira lição que essa parábola ressalta é sobre a graça de Deus. A segunda verdade que essa parábola dos trabalhadores na vinha ressalta é o seguinte: é que muitas vezes, meus queridos, nós murmuramos, nós invejamos. Por que as pessoas são pessoas menos dignas do que nós, são mais abençoadas do que nós? Por que sujeito não vem para a igreja, não ora, não segue a Deus, não faz nenhum sacrifício por Deus, e às vezes na vida dele, ele é mais abençoado do que eu, que vou para a igreja, que dou meus dízimos, que cumpro meus deveres? Nós às vezes ficamos indignados com isso. Na parábola dos trabalhadores na vinha, todos receberam o que foi combinado. Ou seja, Deus, Ele trata cada um, Ele trata individualmente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem propósitos diferentes para cada um de nós. Deus tem propósitos para mim, diferente dos propósitos que Ele tem para você, e para você, e para você, e para você, e assim sucessivamente. Os propósitos que Deus tem para mim são diferentes dos propósitos que Deus tem para você. Essa parábola dos trabalhadores na vinha, ela traz essa verdade à tona para nós. Uma outra verdade que essa parábola traz é que essa parábola ela ilustra muito bem o final da nossa vida cristã. Está muito estampado, ressaltante nesta palavra. Essa parábola ilustra muito bem o final da vida cristã na eternidade. Nós ficaremos admirados com quem nós vamos encontrar lá na eternidade. Lá na eternidade, nós vamos encontrar uma pessoa, é certeza que ele vai estar lá, certeza. Sabe quem? O ladrão da cruz. Ele vai estar lá. Certeza que ele vai estar lá. Um ladrão, sim, senhores, um ladrão. O ladrão da cruz, o salteador, o malfeitor. Malfeitor porque ele tinha feito muita maldade para as pessoas, por isso ele estava na cruz. Fazia mal para as pessoas. Na nossa lógica humana, um ladrão? Você está de brincadeira. Na nossa lógica, ele nem merecia os céus. Na nossa lógica humana, no nosso conceito, no nosso julgamento, fala a verdade, ele não merecia nem o perdão. Amados, a entrada no reino dos céus é uma questão de privilégio e não de méritos. Se nós entrarmos no reino dos céus, é uma questão de privilégio e não de méritos, porque se for contar méritos, ninguém merece nada. Se for contar méritos, ninguém seria salvo. Nós temos que olhar para o reino dos céus e entender uma verdade bíblica, inclusive. Olhar para o reino dos céus
E a verdade bíblica é o seguinte, que todos pecaram. Essa é a verdade. O nosso dever, como salvos, é trabalhar, é contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas e salvas, e longe de nós fazermos qualquer julgamento. Eu aprendi isso. Eu sou salvo, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que quando eu fechar meus olhos, no momento seguinte, eu estarei na eternidade com Cristo. Eu tenho essa certeza. Mas eu tenho essa certeza de olhar para o reino dos céus e ver que eu sou mero pecador e que eu não mereço nada. E para falar a verdade, se Deus olhar para mim, vocês me chamam de Batista, mas meu nome é Jeconias. Se Deus olhar para mim e falar, ó Jeconias, o seguinte, você vai passar na eternidade, viu? Mas eu só vou te dar 1 metro quadrado aí, ó. Você não vai nem sentar, você vai ficar quietinho assim na eternidade. Eu já estaria feliz da vida. Sendo que eu não mereço. E Deus me concedeu essa graça, essa bênção. Todos pecaram. Nós vamos para os céus. Mas já vamos aprender aqui na terra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a quarta e última verdade que essa palavra nos traz é o seguinte, é que essa parábola, ela ressalta uma outra verdade. Sabe qual que é? É que ninguém é melhor do que ninguém. Você já ouviu essa frase? Ninguém é melhor do que ninguém. E essa parábola ressalta muito bem isso. Ninguém é melhor do que ninguém. E diante de Deus, todos somos iguais. Ninguém, então, se sinta superior ao outro, só porque tem um emprego melhor. Ninguém se sinta superior ao outro, só porque tem um carro melhor. Ninguém se sinta superior ao outro porque tem um estudo, porque é graduado, por causa disso, daquilo outro. Perante Deus, todos nós somos iguais. A prova disso está no versículo 16. A igualdade está aí. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Talvez, igual eu li essa parábola, fiquei pensando, refletindo, que o homem saiu procurando os trabalhadores, e um ele convocou no horário, outro no outro, outro no outro, outro no outro, e assim foi. E eu fiquei pensando aqui comigo, por que esse homem já não pegou um horário só e contratou todo mundo de uma vez e pronto, e acabou? Por que ele não fez isso? Não seria mais fácil? Seria mais fácil ele contratar todo mundo de uma vez? Seria mais fácil ele pagar todo mundo de uma vez? E pronto, e acabou. Mas por que não fez isso? Tem uma razão. Porque se tivesse feito isso, Jesus não poderia comparar como o reino dos céus, que seria dessa forma. A quinta e última verdade que essa parábola traz para nós é que eu venho refletindo sobre isso. Essa parábola me faz refletir. Essa parábola ela não fala nada do final do tempo. Essa parábola não fala nada de que Jesus está voltando. Mas eu fiquei refletindo muito isso e agreguei aqui como uma verdade. Pelo menos essa parábola me fez refletir de que nós hoje estamos vivendo os últimos tempos. Você vê o que aconteceu agora? Israelitas e palestinos. Que desgraça. Que coisa terrível. Essa briga não é de agora. Mas isso aí é triste de a gente ver. E vamos ver muito mais coisas piores do que essas. Mas a verdade, pessoal, é que a palavra de Deus ela vai ser cumprida. Isso aí tão somente é o cumprimento da palavra de Deus. Querendo ou não, é a palavra de Deus se cumprindo. No final dos tempos haverá guerra. Haverá guerras, nações contra nações, reino contra reino. O cenário é este. Então essa parábola me fez refletir que nós estamos vivendo nesses últimos tempos.
E que cada um, naquele dia e naquela hora, deverá ajustar as suas contas com Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, qualquer hora eu vou ter que ajustar as contas com o Senhor. Por isso que eu te falei que está todo mundo dentro dessa parábola. Você, eu. Todos nós estamos dentro dessa parábola, sem escapatória. As profecias estão sendo cumpridas. Cristo voltará. O que eu deixo de alerta para você, para mim, para nós, é prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Hoje é tempo de eu me preparar. Hoje é tempo de você se preparar. Isso não é para causar pavor, nem assustar, mas é a grande verdade. A palavra diz que nos últimos dias aconteceriam coisas espantosas, coisas inacreditáveis. E o cenário do mundo é esse. Olha o contraste na Amazonas. Os rios secando, gente, secando, peixe morrendo, o povo com fome. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul alagado até a tampa. Coisa espantosa. Por isso, eu deixo esse alerta para você, para mim, para nós. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai querido, eu te louvo nesta hora pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ou seja, ela tem um efeito. A tua palavra é viva, eficaz. Que teu Espírito Santo, meu Deus, esteja trabalhando em nosso coração, e que ao sairmos daqui hoje, Pai, nós podemos sair com essa frase, de que nós devemos nos preparar para encontrarmos com Deus, que nós devemos alinhar a nossa vida espiritual com Deus. A gente olhando o cenário do mundo, da sociedade, a gente às vezes fica pasmo, boquiaberto, com tudo que está acontecendo, Pai. Mas ao mesmo tempo nosso coração se enche de alegria, em saber que tudo aquilo que o Senhor falou é a grande verdade, em ver que dia a dia a tua palavra está sendo cumprida, Pai. Oh meu Deus, rogamos por todos aqui desta igreja, Pai. Meu Deus, rogamos para que cada uma, meu Deus, a partir de hoje, de agora, ou nesse tempo, começa a se alinhar espiritualmente com o Senhor. Começa, meu Deus, a preparar a sua vida, preparar o seu coração, preparar, meu Deus, a sua alma, para que em nome de Jesus, todos sejam recebidos aí na glória por Ti, através do sacrifício do Senhor Jesus. Que nós possamos olhar para o reino dos céus, Pai, e entender que nós não merecemos o reino dos céus, mas que a gente possa olhar ao reino dos céus, olhando a nossa condição de pecador, e cada dia mais, meu Deus, louvar, agradecer ao Teu nome, porque assim, pecadoras, mas somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja. Meu Deus, que a Tua paz prevaleça. Meu Deus, que aquela que está vacilando, que aquele que ainda está acomodado, que aquela, meu Deus, que acha que vai demorar muito a Tua volta, que Teu Espírito possa falar melhor do que qualquer pregador, Pai querido, fala direto no coração desta pessoa. Assim nós oramos, Te agradecemos, Te louvamos, Pai, e que o Senhor nos conceda forças para continuar até a Tua volta. Assim eu Te peço, Te agradeço e Te louvo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus